pessoa! Bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Diva, você está no Poau Studio, que é o meu canal onde eu mostro várias coisas do mundo do artesanato, principalmente do crochê. Tem pontos, tem resenhas de fios e algumas conversas, né? E hoje eu tô aqui justamente para uma dessas conversas. O cenário tá um pouco diferente, porque eu resolvi gravar quase que de última hora essa conversa aqui pra ter com vocês, que é algo que aconteceu ontem quando eu tava indo pro trabalho, né, e me trouxe muita reflexão. Eu vou dar um contexto aqui pra você entender o que eu tô querendo dizer, pra gente ter uma conversa, um bate-papo, principalmente aqui nos comentários, tá bom? Então, na medida que eu vou falando, por favor, deixa seu comentário aqui pra gente ter uma discussão saudável, tá? Normalmente, o que eu faço, né, no meu dia a dia? Quando vem essas questões de inspiração, principalmente para as coisas de crochê de artesanato, principalmente também com relação aos materiais, né? Porque eu amo muito, eu amo ter material em mãos, mas não apenas material, né, de linha, para realmente fazer alguma coisa, como também acessórios. Por exemplo, esse bowl aqui maravilhoso. Eu não comprei ele indicado, mas eu tava num site, eu queria comprar alguns materiais e eu vi ele como uma ótima oportunidade de adicionar, né, também no meu pacote de coisas, então eu fiz isso, então eu comprei. Mas, né, não só isso, mas também quando é material, assim, de livro, de crochê e tudo mais. Por exemplo, eu vou pegar aqui rapidinho e eu já vou mostrar pra você. Voltei. Muito rápido, né? Eu não vou nem cortar essa parte. Ó, livros, tá? Esse livro aqui chama Crochet Secrets from the Knot Boss, né? Aqui tem praticamente 100 tips and tricks, então aqui a gente tem 100 dicas de como fazer o crochê melhor, tá? Então tem tudo sobre agulha, sobre fio, sobre ponto, sobre como deixar realmente uma peça bem redonda, né? Aqui você vê que tá com uns pontos e que não fica ruim, mas dependendo do projeto não é bom. E aqui ela bem redondinha. Então tem esses tipos de dicas. Não só isso, mas várias outras, né? E assim, a maioria desses materiais estão em inglês, né? Esse eu acho que é um dos maiores problemas que a gente pode ter, principalmente porque a gente aqui tá no Brasil. E se a maioria dos materiais vem em inglês, o que a gente precisa fazer depois é justamente esperar a tradução para quem não tem esse conteúdo, né? Para quem não consegue ler as coisas em outro idioma. Então a gente faz o que a gente espera para chegar aqui no Brasil em português, talvez para então começar. Então a gente fica um pouquinho atrás. Eu tenho um ponto positivo de eu conseguir ler, entender muito bem e falar outro idioma, principalmente o inglês, que é quase que universal, quase todo mundo aprende nas escolas a falar inglês. Tanto que você viaja, você consegue se virar de alguma forma, né, usando o inglês. Porém, todavia, no entanto, quando o assunto é material para você pegar, olhar, ler, entender, as coisas já mudam um pouco, né? Corta porque eu tava procurando ontem e que eu não achei e que eu fiquei triste. Eu tenho um objetivo grande, que é meu também, de fazer boas combinações de cores, tá? Hoje eu tenho um aplicativo no celular que me ajuda a tirar paleta de cores de algumas imagens quando eu procuro por algo assim. Um exemplo é uma manta que eu tô fazendo, vai se chamar Sun Feeling, né? No caso, vai ser uma manta com sentimento, assim, de acolhimento, quente, né? Vai lembrar quando a gente tá, assim, num ambiente gostoso, ensolarado. E eu busquei uma imagem de girassóis e puxei uma paleta de cores dessa imagem, e é a paleta de cores que eu tô usando para um projeto que eu tô fazendo agora. E esse aqui é um dos resultados, tá vendo? É lindo, é justamente um girassol. Esse padrão aqui
é de um outro livro que eu consegui comprar. Também tá em inglês, mas em inglês britânico. Gente, tem tanta nomenclatura diferente no crochê, eu vou trazer pra vocês depois. Sim, caso você encontre algum padrão em inglês que você goste, você consegue traduzir pelo menos os pontos pro português pra você conseguir fazer, tá bom? Eu vou fazer isso depois, tá? Enfim, mas eu gerei uma paleta com uma imagem que eu achei de um girassol, que tem sol, que tem o girassol, tem o sol, tem a grama, tem o tom das folhas, o tom das pétalas e o tom do céu. Escolhi algumas cores lá e consegui achar essa daqui, né? Tanto pro miolo, quanto pra sombra, pra pétala, quanto pras folhas, que não é aquele verde muito cheguei como verde bandeira, é um verde um pouco mais oliva e um céu bem azul, tá? Eu consegui essa paleta usando esse aplicativo. Mas eu queria algo que eu conseguisse ter na mão, né? E ver não só isso, como também a proporção das cores do motivo daquilo ficou harmonioso, tá bom? Então, por exemplo, essa imagem que eu peguei, ela tinha muito mais verde predominante do que azul, mas eu quis fazer com azul muito mais predominante. Não ficou feio, ficou muito bom, eu fico feliz por isso. Mas pode ser que existem maneiras um pouco mais fáceis disso acontecer. E eu encontrei um material maravilhoso, indicado pela Elise Rose Crochet, ela mora nos Estados Unidos, que são cubos que possuem essas paletas que são 2 cubos, né? Cada cubo possui 250 cartas, cada carta possui uma paleta diferente, né? Então a gente tem uma imagem com todas as cores distribuídas nessa imagem que a gente consegue perceber a proporção, as cores selecionadas do lado, e se você vira o card do outro lado do cartão, você tem a cor que ela escolheu, né, para a imagem principal da frente, e mais 2 tonalidades diferentes, né, para ser usado dessa forma que também fica harmonioso. E eu sim fiquei louca, porque eu sempre vi essa paleta online, né? Eu entro aqui no site e eu consigo encontrar, eu esqueci o nome do site agora, mas é um site que eu usei por muito tempo, quando eu tava fazendo a programação do meu blog há muitos anos atrás. Mas assim, eu encontrei online, né? Mas meu objetivo não era ter online, meu objetivo era ter na mão. Porque eu pego esse cartão, vou passando assim no meu estoque de linhas até encontrar um que tem a tonalidade parecida. E comecei a procurar na Amazon, pra ver se entregava aqui no Brasil. Que normalmente a Amazon é bem confiável, né? Tá distribuída assim pelo mundo todo, então teoricamente é mais fácil. Não achei nada nem parecido, não chega nem perto. Aí eu já falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou achar esse negócio? Aí eu entrei no próprio site da moça que faz, que é a Sara, o nome dela é Sara, e vi que lá tem os 2 cubos, que é um cubo mais voltado assim para cores quentes e um cubo mais voltado para cores frias, né? Então é como um verão, outono, que verão e outono, não, que é como um outono e uma primavera, e outro como um verão e inverno, né? Mas, assim, olhei lá, falei, nossa, que legal. Eu acho que vai dar pra entregar aqui no Brasil. Fui pro checkout. Não reconheceu o endereço aqui no Brasil, sendo que enviado dos Estados Unidos pra cá. Eu fiquei triste. Pode ser que eu tenha incluído algum número ali diferente, eu não sei, eu vou olhar de novo, mas eu não consegui comprar ontem. Eu vou começar a verificar isso hoje de novo, porque quando eu fico com uma coisa, eu tenho que terminar essa coisa. E procurei no Mercado Livre, que também tem a venda, né? A venda de coisas internacionais, assim, mas também não cheguei nem perto, não tem nada parecido com isso. E eu fiquei assim, poxa vida, gostei tanto, vai ser tão útil pra mim, mas eu não consigo trazer pra cá. Por que que eu não consigo trazer pra cá? Porque normalmente a gente consegue comprar essas coisas. Deveria ser um pouco mais fácil. Pelo menos na minha percepção, né? Que deveria ser um pouco mais fácil, mas não está sendo muito fácil. Isso em específico. E daí eu falei assim, olha, eu acho que eu vou procurar algo similar para ver se existe algo similar aqui, né? É realmente uma ferramenta de design, mas assim, será que eu consigo algo similar? Mas eu não achei, gente, eu não achei. E se eu achar, pode ser que seja alguém que resolveu fazer parecido pra
vender mais barato, numa qualidade muito abaixo, para atingir outros públicos, né, e tudo mais. Eu falei assim, poxa, podia ter algo assim no Brasil, né? Podia ter. Porque já ia ajudar tanta gente. O país tem 200 milhões de habitantes, mais ou menos. Não são 200 milhões de adultos, é claro. Pode se considerar aí uma metade disso é adulto, uns 100 milhões de pessoas adultas, que é muita gente. E dessas 100 milhões, algumas milhares são designers que também poderiam usar esse material para outras coisas, né? Mas não tem, não acha. E se acha, é internacional. E se é internacional, você tem que ver se entrega aqui. Se não entrega aqui, se você, por um acaso, ser sortudo o suficiente para achar alguém que mora onde você consegue comprar isso lá fora e trazer para você, enviar de alguma outra forma, tipo, é melhor ainda. Só que, quantas pessoas têm esse acesso? Quantas pessoas conhecem outras que conseguem fazer essa entrega? É claro que existem serviços que podem fazer isso por você, porém, a gente tem a capacidade financeira para fazer isso, porque não só, né, a gente precisa ver se a gente consegue comprar, como também a gente tem que ver a capacidade financeira, justamente por causa das taxas de importação que podem incidir sobre algum produto, né? Normalmente, se você compra acima de $50, principalmente na Shein, existe uma taxa ali em cima, fica retido na receita até você pagar para a receita liberar, né, a alfândega liberar o seu produto para entregar na sua casa. Só incide o ICMS, que é estadual, dentro de cada item também, porque cada estado possui uma porcentagem de imposto que vai ser incluída ali separadamente. Então, assim, minha cabeça começou quase que a entrar em parafuso, de tanto que eu fiquei pensando nisso. E a minha solução, não uma solução, mas meu pensamento foi: puxa vida, alguém poderia pegar e fazer isso, né? Fazer alguma coisa assim, aqui dentro do Brasil, contratar alguém aqui dentro do Brasil, uma gráfica, essa mesma pessoa monta o material, envia pra gráfica para vender, e dessa forma, né? Garantir que muitas pessoas que precisam de materiais parecidos com esse aqui dentro do país possam ter um fácil acesso a isso. É claro que não vai ser assim algo que você fala, nossa, vai vender muito. Provavelmente não vai vender muito. Porém, já facilita o acesso, né, aqui dentro do Brasil. E eu não tô falando também para copiar esse cubo, eu não tô falando isso. Eu tô falando para ter um material similar que possa ajudar as pessoas ou os profissionais da mesma forma. Em vez de a gente ficar esperando meses por uma tradução ou esperando que a pessoa que fez esse material fale assim, eu acho que eu vou liberar a venda pro Brasil, eu acho que vai ser bom. Só que a gente vai esperar, a gente vai ficar esperando isso acontecer, a gente vai esperar que materiais de tão boa qualidade sejam liberados de alguma forma para um país. A gente vai ter que esperar as pessoas fazerem isso. A gente vai ter que continuar parado esperando que as coisas mais novas cheguem aqui. A gente vai ter que esperar uma tradução acontecer. Por que a gente simplesmente não vai lá e tenta fazer para ser sucesso, sabe? Eu falei assim, puxa, acho que eu quero fazer um negócio assim, mas para fazer isso eu preciso começar de algum lugar, né? E eu tô começando por aqui, basicamente, né? Eu tô criando as minhas receitas e postando aos pouquinhos, porque eu também trabalho, né? Eu sou engenheira, eu trabalho numa outra empresa que demanda muita responsabilidade minha, então eu não posso simplesmente largar uma coisa e começar a fazer outra. Mas eu posso começar fazendo algumas coisas que podem fazer algum tipo de diferença, né? Não só nessas questões desses materiais, como também na questão dos padrões. Eu não vejo muitos artesãos conhecidos por ter padrões um pouco mais elaborados, né? Por exemplo, isso daqui. Isso daqui foi criado por uma pessoa. Eu não posso liberar a receita disso aqui pra vocês, tá? Simplesmente. Eu preciso dar os créditos de quem fez esse padrão, por mais que as cores sejam minhas. E eu vou fazer uma receita original usando outros tipos de pontos. Esse aqui, ó, vai ser o ponto nuvem nesse meio. Vai juntar com esse daqui e vai ter várias outras coisas. Mas existem padrões brasileiros que elevam a sua técnica em crochê? Você conhece outras técnicas de crochê que podem
muito bem serem usadas para fazer designs muito mais elaborados, para que as pessoas enchem os olhos, olhem para ele, tenham os olhos assim, tipo, nossa, que coisa mais linda, eu quero aprender. Senta, pega o seu material e tenta fazer. Você se coloca para frente para tentar enfrentar alguns desafios que podem acontecer no mundo do artesanato para justamente você crescer. Não sei, eu não consigo achar muitas pessoas assim, Brasil, tô falando no sentido Brasil, mas eu consigo achar alguns conteúdos lá fora que me elevam tecnicamente. É algo que eu tô simplesmente fazendo porque eu tô cheia de projeto começado e que eu não terminei. Mas tem essa receita aqui, inclusive, gente, é um casaquinho, eu fiz com fio hobby. Tem vídeo aqui no canal do resumo, né, desse fio, sobre como que ele é, a textura e tudo mais. E é uma receita que eu comprei de uma artesã não brasileira. Eu não sei se ela tá na Escócia, se tá na Indonésia, tá na Suíça, se tá na Alemanha, eu não lembro exatamente de onde ela é. Mas foi extremamente fácil de fazer, bonito, bem detalhado, não tem vídeo, é só leitura de um PDF com toda a quantidade de pontos lá. Então abre assim um leque gigantesco, não tem um gráfico, é só instrução em texto. Mas assim, elevou o meu nível do crochê, justamente porque me desafiou a entender o que estava sendo escrito carreira por carreira para eu conseguir construir essa blusa maravilhosa. E é uma blusa que eu uso praticamente sempre agora. Eu uso ela há uns bons 3, 4 anos já. E é quentinho, né? A qualidade é muito boa, enfim. Até que ponto a gente vai esperar as coisas chegarem prontas à nossa mão? A gente vai tentar desafiar todas as coisas que acontecem, que podem nos impedir de chegar a um outro nível e de alcançar outras pessoas e principalmente de servir as outras pessoas com o nosso trabalho? Até que ponto a gente vai ficar esperando as coisas acontecerem, simplesmente acontecerem ao nosso favor, pra gente conseguir de alguma forma chegar, sabe, em um outro nível? Essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui hoje, porque eu bem sei que muitas das coisas não acontecem da maneira que a gente pensa, justamente porque existem muitos desafios que aparecem no nosso caminho que realmente não estão simplesmente relacionados ao nosso trabalho. Pode estar relacionadas a outras coisas que a gente não tem um controle. Mas a gente sabendo que existe, a gente pode se planejar de uma forma muito melhor. Um exemplo, né, geralzão, assim, eu não quero entrar em méritos, tá bom? São taxas e impostos, né, que normalmente para um empreendedor são extremamente pesados. Mas se feitos de uma boa maneira, com pessoas que entendem do assunto, a gente consegue ultrapassar esse limite e empregar outras pessoas. Esse é o ponto, né? A gente quer um desenvolvimento da sociedade, a gente não quer uma retração do desenvolvimento da sociedade. A gente quer chegar em um outro nível, a gente não quer se acomodar nesse nível. A gente quer mais receita para poder fazer mais coisas e ajudar mais pessoas, né? E nos ajudar também, porque o dinheiro não traz felicidade, mas ele te faz mais confortável para tomar decisões mais arriscadas, dependendo da decisão e com mais sabedoria e ajudar outras pessoas. Isso é barato? Não. Vai sair caro no início, vai ter que ter muitas... como eu posso dizer isso? Muitos desafios, muitos impedimentos. A gente vai ter que tomar decisões entre escolher uma coisa ou outra para fazer isso acontecer, com certeza, né? Com certeza. Porque se a gente quer chegar num outro nível, para subir uma escadinha, olha, pode acontecer cada coisa, pode ter um prego ali que você não sabe, você não consegue subir pro próximo. Você tem que voltar sentar, tirar o prego que você pisou e daí continuar subindo, esperar sarar um pouco e daí continuar subindo a escada. Pode ter um monte de carrapicho pegar na sua perna, você tem que parar, tirar os carrapichos. Senão vai incomodar muito. E depois você continua subindo, né? Às vezes você pode subir 1, 2 degraus e tem que descer 3, 4. Justamente porque quando chegou lá em cima, você viu que tinha muita coisa que você precisaria parar aí pra pensar. Tem uma solução.
e depois continuar subindo e ultrapassar aquele desafio, vai chegar outro. Nunca vai ser tão fácil. Justamente porque a gente vive numa sociedade com muitas leis, com muitas coisas para pagar, com muitas coisas para correr atrás, muito documento para fazer, muita coisa para criar. Então, para uma pessoa só pode ser muito. Porém, vale muito a pena se a gente quiser chegar num resultado, né? Então, eu saí de materiais que eu gostaria de ter, que só tem em outro idioma, e que de alguma forma eu consegui passar esse desafio para entender tudo. Um material que eu queria muito e que não tem em português e não existe de outra forma. E que provavelmente não vai ser enviado aqui pro Brasil. Eu só vou ter que caçar um pouco mais pra ver se eu consigo esse material. Se eu conseguir, com certeza eu vou fazer um vídeo só dele aqui pra vocês. E saindo desse material, já veio aqui pro desafio do empreendimento brasileiro, que com certeza não é fácil, a gente sabe que não é fácil, porém a gente precisa de alguma forma suprir esse desafio, passar por ele, né, para chegar onde a gente quiser. Então a mensagem que fica aqui é: a gente vai ficar parado esperando as pessoas fazerem algo pela gente, para que a gente, enfim, consiga ter aquilo, ou nós vamos tentar, de outra forma, conseguir aquilo que a gente precisa, nos desafiando, buscando fazer algo até mesmo superior àquilo que a gente esperava receber. Fica aí esse desafio, essa reflexão pra gente nesse dia, tá bom? Beijo, beijo! Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo. Se você gostou também, inscreve no canal, ativa o sininho para notificações sempre que chegar algum vídeo novo aqui e deixa seu comentário. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!